Dando continuidade então aos nossos estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos aqui no capítulo 13. Nós terminamos na aula passada, nesse slide aqui, falando a respeito de algumas encarnações mais difíceis, né? Às vezes até compulsórias, de espíritos menos evoluídos. E o André Luiz, ele entende, ainda nesse tema de provas difíceis, né? O porquê que tantas crianças, né, têm ainda assim, tão novinhas, já passam por provas com problemas genéticos, com problemas de doenças hereditárias, que aqui pra gente parece assim um pesar, né? A gente tem dó, mas que para a visão espiritual é um remédio salutar, é um grande passo evolutivo, é aquela oportunidade que aquele espírito está tendo de resgatar os débitos de vidas passadas, né? Porque se é tão novinho assim, não tem o que falar. Com certeza é um débito que existe e que vai ter a oportunidade de estar reparando. E nós falamos que a gente estaria comentando aqui o caso da senhora Ramos. Esse caso, pessoal, está no livro Pontos e Contos, Psicografia de Chico, né? E esse conto específico é pelo irmão X. E dois médicos, já no plano espiritual, desencarnados, eles comentam esse caso, que a senhora Ramos era uma criatura maravilhosa. Ela tinha excelentes qualidades enquanto pessoa, só que na questão da maternidade, ela era apaixonada ao delírio. Como a gente sabe, né, gente, paixão e amor não é a mesma coisa, né? Então, assim, ela nutria, assim, pelo seu filho, uma paixão, né? E ele tinha um problema de saúde muito grave, ele se chamava Anacleto. E ela não via a hora do Anacleto sarar dessa doença que ele tinha, né? Assim como a gente também, né? A gente, quando tem algum problema de saúde, a gente também não vê a hora de passar o negócio, né? Para ficar tranquilo, né? E ela também não via a hora que o filho dela também se curasse e tudo mais. A senhora Ramos, ela era assim uma pessoa de grandes créditos espirituais. Ela era realmente caridosa, bondosa. Não havia nenhuma pessoa que se retirasse da presença dela sem se sentir melhor, de tão bacana assim que ela era, uma pessoa muito 10 mesmo. E aí um desses médicos, ele conta que ele foi convidado a participar do tratamento do filho dela, né? E aí, examinando o caso dele, eles verificam, né, ele e o conjunto de médicos, que os problemas orgânicos que o Anacleto tinha até eram fáceis de remediar. Eram coisas assim até tranquilas. Só que eles também enxergavam a personalidade dele, né, que exibia enormes desequilíbrios. Então, o que acontece? O Anacleto, ele, a partir dessa doença que ele estava tendo ali, naquela existência, ele começava a ser uma pessoa afável, a ser uma pessoa assim, recebia bem as visitas, que até então ele nem visita ele gostava de receber por causa da doença dele, né, e tudo mais, aquela coisa meio de revolta, né, mas ele já começava já a aproveitar, vamos assim dizer, aquele desequilíbrio orgânico que ele tinha e estava se transformando algo dentro do espírito dele, né? Ele estava se melhorando. Ele, quando conversava com a mãe dele, né, que era uma pessoa maravilhosa, ele sempre escutava muito a mãe dele. Então, assim, estava caminhando, né? Só que a senhora Ramos, ela queria que o filho dela se curasse o mais rápido possível. Tinha um médico, né, o médico aqui da Terra, que acompanhava o caso dele. Então ela vivia falando, nossa, doutor, não tem nada mesmo que a gente possa fazer para ele melhorar logo, e, né, vai. E um belo dia, esse médico, ele teve sim uma ideia, né, de levar o Anacleto até uma fonte, um balneário, sabe, onde tem fonte de águas assim curativas,
E ele, assim, pelo relato das pessoas, que as pessoas que estavam sendo levadas àquele lugar estavam mesmo se restabelecendo, assim, a saúde. E para o caso do Anacleto seria bom. Aí a senhora Ramos vai até o centro espírita e aí ela pergunta, né, para os espíritos amigos, né, numa reunião mediúnica, ela expõe, né, fala, olha, a gente está querendo levar o meu querido Anacleto até um balneário onde tem águas, né, que falam que curam. O que vocês acham, né? Faz essa pergunta para os espíritos, né? A espiritualidade amiga, sabendo dessa condição do Anacleto, que ele ainda não estava pronto para receber essa bênção da cura, porque ainda o seu espírito precisava passar por essas provas, eles falam assim para ela, olha, senhora Ramos, é melhor que ainda não leve, né? O Anacleto ele ainda precisa passar por algumas coisas. A senhora Ramos sai do centro totalmente desapontada. Totalmente desapontada. Ela assim, sai mal-humorada e, na verdade, ela não aceita esse conselho da espiritualidade. E aí ela pega o médico, pega o Anacleto e ela vai, tenta, né, levar o filho dela lá para restabelecer a saúde. E, de fato, pessoal, em 2 semanas que eles estavam lá, o Anacleto teve uma melhora muito grande. Ele realmente ficou muito bom de saúde. Mas o que acontece? Perto dessas fontes de água que tinha lá, desse balneário, havia uma grande casa de jogos de azar. E aí, por 8 noites consecutivas, né, escondido da mãe, o Anacleto, que já estava melhor de saúde, que já estava se afastando um pouco dos conselhos maternos, assim que já melhorou um pouquinho, ele sai escondido no meio da noite e vai frequentando noite a noite essa casa de jogos de azar. Numa bela noite, ele já olha que não tinha mais nada de dinheiro para gastar. Ele pega 2 cheques em branco que estavam na bolsa da mãe, que o pai tinha assinado para as despesas, né, para qualquer gasto eventual que ele tivesse a mais, ali que a mãe tivesse a mais. E aí ele pega, aposta esses cheques e perde tudo, tudo, tudo. E aí, remoído pelo ódio, pela vergonha, o que acontece? Ele pega um revólver e atira na própria cabeça. Então a senhora Ramos, ela sai com um filho doente e volta com um cadáver para casa. Então, gente, essa lição, assim, ela é uma lição dura, pesada, mas por quê, né? Que a gente, como diz, né, os médicos que estão conversando, toda a enfermidade, gente, reflete as deficiências de natureza profunda que nós nem imaginamos. A rigor, não há patologia, não há doença sem o desequilíbrio psíquico. Grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir, né, do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado, mas sim com a atenção do trabalhador. Então, a gente, à frente de uma doença, não é que a gente também não vai fazer nada, não é que a gente não vai tomar remédio, não vai procurar ajuda, não é isto. Mas a nossa fé, que aquilo que a gente está passando, que é o melhor para a gente, essa fé tem que estar 100% o tempo todo. Que mesmo nos momentos mais difíceis, de maior dificuldade, a gente tem que acreditar nisso, gente. Que nenhuma folha de árvore não cai, né? Não cai se Deus assim não permite. Então, a gente tem sempre que estar pensando nisso. Para mim, que estou com saúde, que tenho a minha filha com saúde, é muito fácil falar, né? É só mesmo quando a gente está ali na dificuldade, na prova, que a gente sabe disso, né? Que a gente tem que colocar à prova isso. Mas, gente,
É uma questão mesmo para a gente refletir, né? Porque a gente sempre conhece alguém que tem problema sério de saúde. Então, né, quando a gente se deparar com isso, a gente saber levar o consolo necessário para essa pessoa ou para a família dessa pessoa, certo? Voltando ao caso de Segismundo, pessoal, o Alexandre, o Herculano e os espíritos construtores, eles estão fazendo ali a última reuniãozinha, né, analisando os mapas cromossômicos do Segismundo. O André, mesmo ele sendo médico, mesmo ele conhecendo muito sobre a fisiologia humana, ele não sabia nem descrever para a gente o que ele estava enxergando ali. Tamanha a complexidade, a grandiosidade desse trabalho. Para a gente ter uma noção, cada célula nossa, dos trilhões de células que nós temos, tem 46 cromossomos, né? Como o Jefferson disse na aula dele. Então, são 23 pares de cromossomos, sendo um da mãe e um do nosso pai, né? E desses cromossomos, o cromossomo, o que ele seria em si? Ele é um DNA, vamos assim dizer, compactado, todo enroladinho, junto com proteínas, como a histona, por exemplo. Então, ele é enrolado de uma maneira pela histona que depois ele consiga ser desenrolado para fazer todas a necessidade que tem, né, do DNA, do RNA e tudo mais. E o gene, ele é uma região do DNA, uma região ativa. Então, é ativa por quê? Porque é capaz de produzir proteína. E no nosso organismo nós temos em torno de 25 mil. Então, imagina o que seria esse mapa cromossômico, né? De 25 mil genes. E esse trabalho, pessoal, que a gente está vendo aqui num livro psicografado antes de 1950, aqui no nosso plano físico, nós tivemos a oportunidade de acompanhar também. Em 1990, começa o projeto Genoma Humano, né, onde uma equipe de estudiosos do mundo todo, eles sentam na conversa e desenvolvem esse trabalho gigantesco, que foi entregue, inclusive, só em 2003. Né? E o que acontece nesse projeto? Como a gente pode ver aqui, o resultado do projeto Genoma Humano é esse. Foi determinada a ordem, sequência de todas as bases de DNA do nosso genoma e também foram feitos esses mapas que mostram a localização dos genes de seções importantes do DNA do nosso genoma, né, que é o nosso conjunto. Então, para vocês terem uma ideia, esse daqui, por exemplo, ele é o cromossomo 1. Tudo isso daqui é de um cromossomo só. Então, pessoal, é para a gente ver mesmo a grandeza do trabalho, né, e a inteligência do Alexandre quando ele analisa algo nesse sentido, né? Então, aqui tem, assim, todas as localizações, tem os nomes, enfim, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas para representar aos nossos olhos o que de fato ali o Alexandre estava discutindo naquela reunião ali. E, continuando aqui, quando termina essa reunião sobre o mapa cromossômico, o Alexandre diz que todos os genes estariam perfeitos, tudo certinho, que todos os membros e órgãos estariam excelentes, havendo apenas um detalhe, né, uma dilatação no tubo arterial, o que poderia sugerir aí, a gente acredita, um problema no coração, né? Mas de tudo que foi discutido nessa reunião, né, o que é importante que a gente se atente é que quando ele diz que Segismundo, se ele se mantivesse em serviço de iluminação, ele teria equilíbrio de saúde. Então, gente, o êxito só dependia do próprio Segismundo. E isso acaba sendo mais um puxão de orelha pra gente, né? Porque independente se a gente tenha problema de saúde, né, ocasionados por alguma coisa nesta ou em outras encarnações, a gente não pode deixar de trabalhar, a gente não pode deixar que esse nosso estado de saúde interfira no nosso trabalho, no bem, né?
Porque assim, sempre existe a possibilidade da melhora, né? A gente pode ter o merecimento, apesar que o merecimento é como a gente acabou de ver no caso da senhora Ramos, né? Será que esse merecimento ele tem que ser imediato? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas eu trabalho tanto, eu ajudo tantas pessoas, eu faço tanto bem para as pessoas, e se eu me curasse, se eu fosse uma pessoa mais saudável, eu trabalharia muito mais, mas não é muito bem por aí, né, gente? Cada caso é um caso, né? E falando sobre o Herculano um pouco, gente, ele foi designado para permanecer, assim, junto mesmo a Segismundo, desde aquele momento, né, que a gente viu que ele ajudou na preparação do perispírito dele, né, até os 7 anos de idade, que é quando o processo reencarnacionista é consolidado, né? E depois disso, o Herculano, ele continua ali a tarefa dele, mas assim, de uma forma mais amena, um pouco mais distante, ainda como um orientador espiritual, mas não tão próximo ali do Segismundo. Aí a tarefa de um orientador espiritual, como a gente vê aqui, pessoal, vai desde a proteção do feto, a proteção da mãe, acompanha até mesmo no feto, né, desenvolvimento de glândulas, né, que nem, por exemplo, o timo, ele é uma glândula extremamente importante, porque ele que é o responsável pelo amadurecimento de células de defesa do organismo, né, infantil. Então, assim, os linfócitos, ele que faz, né, o timo que faz que tem essa maturidade. Então, tudo tem que estar, assim, na perfeita ordem, e o orientador espiritual é ele que vai, vamos dizer assim, comandar tudo isso, auxiliar tudo isso. Aí, nessa hora, o Alexandre ele faz uma pergunta muito interessante, né? Ele via ali todo um perfeito planejamento, a nível cromossômico, inclusive, dessa nova encarnação. Mas a questão da hereditariedade, né? Tanto em relação à parte física, quanto em relação à parte moral, espiritual, como é que ficava, né? Aí o Alexandre explica que, de fato, a parte física provém dos pais, como a gente viu ali no slide, né? Mas que a liberdade espiritual, ela impera sobre tudo na ordem da criação divina. Por isso, a criatura, ela herda tendências e não qualidades. E aí a gente vai ver a diferença que ele fala pra gente, né? Alexandre explica, gente, que a tendência, ela é uma facilidade que a criatura encontra no meio que nasceu, ou até mesmo do próprio corpo físico. E essa facilidade ali, quando ela nasce, já existe toda aquela tendência, né? Falando sobre essa questão, gente, de ambiente, só um parênteses rapidinho, tem uns estudos novíssimos na parte da medicina que fala sobre a epigenética, que são novos estudos que falam que comportamentos, hábitos, o meio que a pessoa vive é capaz sim de modificar os genes, né? Toda a influência em predisposições ou não de doenças, isso vem desde mesmo da gestação da mãe. Então, assim, para a gente desenhar o que seria então essa epigenética, vamos supor que um bebezinho, né, está sendo ali estudado, então aí vê com a mãe como é que foi a questão de gestação, se foi amamentado ou não, né, se teve a amamentação com leite materno, se na infância, quando ele era um pouquinho maiorzinho, os estímulos que ele recebeu, se fazia exercício físico, coisas nesse sentido, gente. E todo esse contexto que vai dizer se vai ter uma predisposição de doenças ou não. Que nem, por exemplo, o caso de uma anemia. Não é só porque a criança naquela hora ali não está comendo ferro o suficiente, não é só uma questão pontual, mas todo esse contexto influencia em ela ter essa predisposição de ter essa anemia ou não. Então são estudos assim super novos que está tendo aqui na medicina e que falam essa questão genética, de hereditariedade, igual a gente está comentando aqui.
Sobre a qualidade, né, que o Alexandre fala, a qualidade, gente, é o resultado do esforço de cada ser. É o que ele conquista individualmente. Então, é esse termo aqui, né, potencial divino, que o Jefferson falou no estudo dele, é exatamente isso. Então, é a qualidade que o Alexandre comenta, né? É o que os espíritos vão levar de encarnação em encarnação. Esteja ele aqui no plano físico ou no plano espiritual, é o que ele vai trazendo dentro da formação da essência dele mesmo. Seria essa qualidade. Então, pessoal, resumindo aqui, a gente não pode reclamar que nós não somos espíritos melhores por força das circunstâncias ou porque a minha vida é muito difícil, ou porque, enfim, tenho problema com os meus pais. A gente não pode alegar isso, porque a nossa consciência, pessoal, nos indica o caminho. E nós temos a liberdade de escolha em todos os momentos, que se sobrepõe a quaisquer exigências de ordens inferiores, seja do corpo ou do próprio ambiente. Então a gente tem essa possibilidade de escolha. Então, praticando a subida espiritual, como Alexandre coloca aqui, nós melhoraremos sempre, em todos os sentidos, sim, tanto fisiologicamente falando, espiritualmente falando, moralmente falando, né? Essa é a lei. E outras duas questões que o André faz para o Alexandre são: por que existe tanto cuidado com o sangue do futuro recém-nascido, né? E por que só aos 7 anos que esse processo de reencarnação ele é terminado? Então, vamos por partes, né, gente? A questão do sangue, né, como a gente vê aqui nessa figurinha, o nosso sangue ele é 55% composto de plasma e 45%, né, os outros 45% são elementos celulares. O plasma, nele também está contido sais minerais, gorduras, né, e outras substâncias. E aí a outra parte, né, os elementos celulares são os glóbulos brancos, plaquetas e as hemácias, né? Isso aí. Aí, gente, o Alexandre fala uma coisa muitíssimo interessante pra gente. Que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, ele está fortemente radicado no sangue. Então, a gente pode concluir daí, conclusão nossa aqui do estudo, né, que a cola que o nosso corpo físico tem para colar o perispírito é o sangue. Por quê? Porque enquanto existe circulação sanguínea, existe fluido vital. E como a gente viu na aula passada, é o fluido vital, né, que é uma coisa do corpo físico, ele atrai o perispírito por essa força que ele tem. Então, é uma coisa para a gente pensar, essa questão aí do sangue realmente é muito, muito interessante. E na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno, porque é a partir do sangue materno que o organismo da mãe oferece tudo o que o embrião precisa para o seu desenvolvimento. E o mais interessante é que em momento nenhum o sangue da mãe entra em contato direto com a criança, né? Isso em condições normais, né, gente? Não havendo nenhum tipo de problema. Então, deixa eu até colocar a ferramenta canetinha aqui, para falar para vocês, ó. Então, a gente tem aqui, né, o feto, né, o bebezinho já praticamente formadinho, tudo certinho. E aqui tem a ligação do cordão umbilical dele com a placenta. Coladinho na placenta, pessoal, a gente tem aqui uma membrana que se chama córion.
O córeo, ela é uma membrana, gente, responsável pela troca gasosa, por questão de nutrientes, trocas de nutrientes da mãe. Então, é essa membrana, por essa membrana que passa tudo para o bebezinho, passa para a placenta e passa para o bebezinho, né? É questão de imunidade também da mãe, passa também alguma imunidade da mãe, já começa nesse momento passar pro feto, né? O âmnion, gente, é uma outra membrana, ó, que fica aqui na parte de dentro, que protege a bolsa amniótica, que é quando fala, a bolsa estourou, né? Então, assim, é essa água que envolve o bebezinho que o protege, né? Contra, assim, choques mecânicos, né? Se a mãe bate a barriga, por exemplo, essa água serve para proteger o bebezinho, né? E que eu queria falar aqui também, que por conta disso, gente, né? Pra gente ver que a responsabilidade que a mãe tem que ter quando engravida, né? A postura dela tem que mudar, porque álcool, tabaco, medicamentos, tudo passa por aqui, tudo passa aqui por essa membrana e vai ser absorvida pelo bebezinho, né? Então, a importância da conscientização, né, gente? Logo após o nascimento, deixa eu tirar aqui agora, não preciso. Logo após o nascimento, então, gente, o bebezinho ele inicia um processo de assimilação diferente das energias orgânicas em que ensaia a consolidação de novas experiências. Então, o bebezinho ele começa a respirar, ele começa a comer, começa a andar, ele se descobre como um organismo único, né, que ele não é a mamãe, que ele é um organismo à parte, né? Então, ele começa, nesse processo de assimilação, a ganhar coisas físicas, vamos assim dizer, que ele havia perdido na preparação perispiritual dele. Então, ele começa a ganhar tudo de novo, começa a assimilar tudo isso de novo, né? E como o perispírito ainda não está 100% no corpo físico, há então o mentor espiritual, né, uma espiritualidade ali que o ajuda até ele formar 100% os sistemas orgânicos dele. E quando ele se forma, né, quando chega aos 7 anos de idade e esse organismo está completamente formado, aí sim a gente pode falar que todo o perispírito, célula, molécula a molécula, já está totalmente grudadinho ali, e é quando finalmente a criança começa a presidir, a governar, a dirigir o próprio corpo, né? E aí a gente diz então que a reencarnação está completa. O sangue, então, pessoal, como o Alexandre diz pra gente, é como se ele fora um fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. E em seu fluxo e refluxo incessante, na organização fisiológica, eles nos fornecem o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. E quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital, vai se perdendo o fluido vital, né, no campo físico, ao qual se segue a morte, com a retirada da alma por conta dessa perda, né. Aí o Alexandre continua ainda a explanação, nos evidenciando, pessoal, a importância de nós zelarmos pelo nosso aparelho físico, que assim como há uma herança genética vindo dos pais, o corpo é um patrimônio que herdamos e que vem se aperfeiçoando no decorrer dos séculos. E que se nós não tivermos o devido respeito e cuidado pelo nosso corpo, com a nossa parte material, né, não há como evoluirmos espiritualmente. Então tem que vir uma coisa junto com a outra. Então, gente, é necessário que haja harmonia, equilíbrio na parte orgânica para que a gente tenha êxito também na parte espiritual.
Mente sã, corpo são, né? Isso a gente já sabe. E uma curiosidade também, aqui rapidinho que o Alexandre fala, é que o plasma sanguíneo, né, foi constituído em épocas primitivas, há milênios, a partir da água do mar. Então, se a gente comparar, né, eles terão, tanto o plasma sanguíneo quanto a água do mar, uma quantidade de sais muito semelhantes, né? Sódio, potássio, se a gente fizer uma análise vai ser parecido, né? Ele fala isso pra gente aqui. Voltando ao caso de Segismundo, gente, pra gente já ir finalizando aqui a palestra, já eram 2 horas da madrugada, né? Aí onde se reuniam na casa de Raquel, não apenas Alexandre e os espíritos construtores ali com André Luiz, mas também amigos espirituais da família. O Alexandre, ele pega o Segismundo nos braços e dá para a mãe de Raquel, que já estava desencarnada, para que ela possa entregar para Raquel no momento oportuno, né? Então imagina aí o presentão que a Raquel não ia ter, né? Quando visse a mãe, né, que às vezes estava morrendo de saudade já, com o filhinho nos braços, né? Aí o Alexandre ele fala, né? Faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período da gestação do seu corpo futuro. Quando eu li isso, gente, eu confesso para vocês que eu me senti assim super amparada, né? Porque eu aqui gestante, e aí quando você lê uma informação dessa, né, de que quando o reencarnante ele tem esse merecimento, quanto amparo que não existe, né? Quanta ajuda que você pode falar, tipo, você tá com aquela morrendo de dor, quantas gestações difíceis que a gente não vê por aí, né? E se a mãe, assim, se ligar em pensamento mesmo, se manter tranquila, fazer uma oração, uma prece, com certeza sempre vai ter um amparo, né? E aí ele continua falando assim, que não ignorem o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. E somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Então, assim, para ver mesmo que Segismundo, enquanto esteve no plano espiritual, ele realmente trabalhou, ajudou, regaçou mesmo as mangas, né, pessoal? Então, você vê que realmente era um espírito muito bacana, muito evoluído, assim, também, o Segismundo, né? Que ele realmente não teve, assim, problema de colocar mesmo a mão na massa ali, e trabalhou muito enquanto ele teve lá no plano espiritual. Aí todos adentram o quarto de Raquel e Adelino, né, que estavam lá em desdobramento, né, estavam já dormindo, e ali o André, ele vê um quadro maravilhoso. Vários amigos espirituais abraçavam o casal. Ele fala que tinha mais de 100 pessoas lá, né, 100 espíritos lá, né? E que haviam flores de luz, emanações fraternais, assim, um ambiente maravilhoso, né? E que infelizmente o cérebro carnal da Raquel e do Adelino, eles não guardariam a lembrança daquele momento ali, né? Mas que isso ficaria gravado na memória eterna deles. E assim, gente, termina essa parte, né? Com a mãe de Raquel, ainda com Segismundo dos braços, esperando um momento oportuno de entregá-lo, né? E todos felizes e radiantes ali pelos bons resultados dos trabalhos, né, de todos ali. Então, pra gente ver, gente, como que dá trabalho reencarnar, né? Então, que a gente possa, né, a partir desse conhecimento, desse caso aqui que Alexandre traz pra gente,
nos esforçar um pouquinho mais, talvez, né? Para a gente fazer valer a pena mesmo todos os esforços que foram gastos, com certeza conosco também, na nossa encarnação. E ainda né? Porque o amparo, ele é sempre constante, né? Muita paz a todos.